A indústria automobilística, por um lado, às vezes parece que nada mudou fundamentalmente. 4 rodas, motor, assento. Tudo ainda é o mesmo, como 100 anos atrás. Por outro lado, a busca constante por novas ideias, através da realização das quais o gênio da engenharia da humanidade é revelado. Agora vemos novos carros elétricos, que antes só podíamos ver em filmes fantásticos, como por exemplo este. Diretamente em suas mãos brilhantes, a alavanca deste carro futurista chinês se estende. A empresa que trabalha nesta obra-prima da engenharia, pesando cerca de 1 tonelada, planejou sua estreia no mercado este ano pelo preço de $37 mil. Porém, não são só carros elétricos e híbridos voadores que impulsionam a indústria automobilística. Há muito mais de interessante nesse universo. Neste fascinante episódio, vamos mergulhar no mundo das inovações tecnológicas na indústria automobilística. Desde motores inovadores incomuns, capazes de revolucionar a percepção de potência e eficiência, até sistemas de suspensão ativa que permitem aos carros manobrar com um conforto nunca antes visto. Também vamos explorar ideias aerodinâmicas revolucionárias que transformam a aparência e as características dos carros, tornando-os surpreendentemente tecnológicos. Mas primeiro, vamos dar uma olhada na linha histórica dos motores de combustão interna que se tornaram a norma para a humanidade. Olhe para esses monstros, os maiores e mais poderosos do mundo. Os melhores motores turbo são os RTI96C, produzidos pela empresa finlandesa Wärtsilä. Esses motores são instalados em petroleiros e porta-contêineres, gigantescos navios marítimos. O diâmetro de cada cilindro é de 960 centímetros e o curso do pistão é de cerca de 2,5 metros. O volume de trabalho é de 1.820 litros, o que resulta em um total de 7.780 cavalos de potência. A versão de 14 cilindros é considerada a recordista. O peso total deste monstro é de 2.300 toneladas. O peso do eixo do virabrequim sozinho é de pouco mais de 300 toneladas. O comprimento do motor é de 26 metros e 70 centímetros e a altura é de 13 metros e 20 centímetros. A potência máxima é de 188.220 cavalos de força a 100 rotações por minuto. Apesar disso, o motor é muito eficiente, convertendo 50% da energia obtida da combustão do combustível em movimento. Se comparado com motores de automóveis e aeronaves, eles têm apenas 25 a 30% dessa eficiência. Esses motores, chamados de baixa rotação, têm apenas 100 rotações por minuto. Isso é feito para que o motor tenha tempo para realizar a troca de gás completamente. Também reduz a velocidade do movimento do pistão e aumenta a eficiência do combustível. Mas mesmo com a configuração mais eficiente e econômica, um motor de 14 cilindros consome 7.500 litros de óleo combustível por hora. E há também tal monstro, um trator insano com quase 4.000 cavalos de potência por pouco mais de 13 milhões de dólares. Foi exatamente essa quantia que o construtor recebeu durante o leilão. Thor Truck, um caminhão montado por Michael Hara ao longo de 7 anos. Além desses 7 anos, ele investiu 7 milhões de dólares nessa máquina. Normalmente, um motor V12 de 71 é instalado com apenas turbocompressores, mas Thor tem 8 compressores adicionais, totalizando 20 para os 2 motores. Para acomodar os motores, a parte frontal do Peterbilt foi ampliada. A potência resultante de 3.424 cavalos de força a 2.500 rotações por minuto é transmitida através de uma transmissão de 74 com diferencial bloqueado no eixo traseiro. Ao projetar o Thor, foi necessário retrabalhar a suspensão, já que a padrão do caminhão original, Peterbilt, não era suficiente, e Mike Hara a substituiu pela suspensão de um ônibus turístico Van Hulp. O comprimento do Thor é de 35 metros inteiros, e o peso atinge um colossal 14.500 quilogramas. Este caminhão nem passará por algumas pontes. É claro que ele foi criado mais para shows e demonstrações, bem como para strip de drag extremo, do que para transporte. Para frear o monstro, são chamados 4
3 e 5 paraquedas de 10 metros. Há muitas declarações audaciosas em torno do Thor, como se fosse o caminhão mais poderoso já construído. Não se pode dizer com certeza, mas que é um dos caminhões mais brilhantes e atraentes, isso é certo. Claro, os maiores, enormes e poderosos, isso é incrível. Mas se olharmos para o outro lado, podemos ver mecanismos que são igualmente impressionantes. Que tal um motor que pode caber inteiramente em uma moeda? Sim, um motor a diesel funcional. O gênio por trás desses mecanismos é o inventor Ronald Valentine, um prodígio da engenharia, que estudou na Alemanha e começou a fazer os menores motores de combustão interna do mundo. Ronald faz da sua vida um objetivo para provar a todos que, apesar de seus motores serem muito pequenos, eles realmente funcionam. Todos os motores de Valentine são totalmente montados à mão, em uma máquina controle, numérico, computadorizado, nenhuma peça é produzida em massa. São pequenas bestas a diesel, de alta qualidade. O menor deles é um motor a diesel, de 22 milímetros de comprimento, com um diâmetro de cilindro de 2 milímetros, um curso de 3 milímetros e um volume de motor de 0 inteiros e 6 milésimos de centímetros cúbicos. Tem uma entrada e saída de 3 milímetros de diâmetro e pesa apenas 3 gramas. No entanto, o motor gira uma hélice de 32 milímetros até 12.800 rotações por minuto. Chris Valentine fez o Nano-B de alumínio e haste de aço. As admissões de fabricação se estendem até 1/10 de milímetro. Isso não é pura engenharia? Muito pequeno, mas realmente funcional. São apresentados modelos variados, com 3 ou 2 cilindros, 2 e 4 tempos, equipados com outras peças interessantes. Olhe para isso! Engenheiros alemães criaram o maior motor de foguete impresso em 3D do mundo. E o mais interessante, ele foi totalmente desenvolvido com a ajuda de software que usa inteligência artificial, sem qualquer projeto manual. Em outras palavras, o motor foi projetado por uma rede neural. O desenvolvimento tem uma vantagem significativa sobre as construções tradicionais de motores a jato. Sua eficiência é de 15 a 20% maior do que a dos motores a jato convencionais. Isso representa um grande avanço na tecnologia de foguetes, onde até frações de 1% são cruciais. O objetivo era projetar o motor de foguete como uma única unidade, para ter o menor peso possível e o resfriamento mais eficiente. E eles conseguiram. A união de inteligência artificial com impressão 3D certamente é a tecnologia do futuro. Quantos cilindros geralmente existem em motores de combustão interna? Vamos dar uma olhada em motores interessantes, conhecidos e não tão conhecidos, que podem ter de 1 a 64 cilindros. Vamos seguir em ordem, parando nos exemplos mais incomuns. Então, um cilindro. Isso é, claro, para motocicletas e pequenos mini-tratores. 2 cilindros, principalmente instalados em motocicletas. Eles são perfeitos lá. 3 cilindros. Aqui começam os carros, por exemplo. Citroën com um motor turbo de 2 litros. Sim, muitos colocam motores de 3 cilindros em seus carros. Já os de 4 cilindros em linha são tudo para nós. 5 cilindros foram instalados tanto na Volkswagen quanto na Audi. E, por exemplo, aqui está o motor T56 cilindros, o clássico V6 da 1. Nos últimos anos, os 6 cilindros muitas vezes é substituído por 8 em muitos modelos de muitos fabricantes. Economia. 7 cilindros, geralmente com um número ímpar de cilindros, são motores de aviação, o que não impede que sejam instalados em motocicletas, por exemplo, 8 cilindros. Também é um motor muito comum na indústria automobilística, o de 9 cilindros. Aqui é definitivamente aviação, mas ainda existem tais 10 cilindros. Pode se gabar de tal motor de 11 cilindros, existe tal. Um raro motor da empresa 12 cilindros. Antes, eles eram encontrados em caminhões. Hoje, a popularidade deles está diminuindo em favor das normas ecológicas. 14 cilindros, isso já é sério. Esses motores são encontrados, por exemplo, em navios porta-contêineres. O motor Wärtsilä.
de 14 cilindros e 182.220 cavalos de potência, 16 cilindros. Aqui. O que é chamado é raro, caro, rico. O Bugatti Veyron, de 16 cilindros e 8 litros, mais de 1.000 cavalos de potência. Este motor é o mais poderoso e complexo entre todos os carros de série. Ele tem 64 válvulas, 4 turbocompressores. A indústria automobilística nunca viu algo assim antes. No entanto, muito antes, outro supercarro, o Cizetto, foi lançado em uma edição limitada, e sua peça-chave também era um motor de 560 cavalos com um layout V16. Encontrar este carro agora é mais difícil do que um funcionário honesto. O número de carros produzidos é mantido em segredo. 18 cilindros. A mesma Bugatti, mas ainda mais cara e rápida, motor 18, instalado em 1998 na Bugatti, não entrou em produção. De qualquer forma, ninguém esperava por isso. 20 cilindros é a era dos monstros. O 20 cilindros Detroit Diesel, com uma potência de 3.650 cavalos. Os motores desta série são instalados em geradores a diesel, equipamentos de perfuração, maquinário de construção e outros monstros de 24 cilindros. A empresa Ellison criou um motor aeronáutico X4000 520 com um volume de 74 litros e uma potência de 1.020 cavalos. Para os anos 1930, este foi um dos maiores e mais poderosos motores aeronáuticos. Foi projetado para um bombardeiro monomotor muito grande, o biplano. Mas no momento dos testes, houve uma transição do uso de grandes aviões monomotores para multimotores. Isso deixou o X-45 sem uso. Além dos problemas técnicos que surgiram durante os testes, 28 cilindros. Em 1944, nos Estados Unidos da América, foi desenvolvido o motor de aviação R40 e 360, com um diâmetro de 1,40 m. Seu comprimento era quase 2,50 m. Pesava 1.760 kg, mais do que outros caças no início da Segunda Guerra Mundial. No entanto, com um volume de trabalho de cerca de 71 litros, o motor produzia até 4.020 cavalos de potência. Foi produzido um motor monstruoso que ganhou o apelido de Pepino Monstruoso por sua aparência externa. Até 1955. Este motor foi instalado em vários aviões conhecidos como Passageiro 3, o 77, os bombardeiros B-36 e B-50, e também no transporte C-97 Stratofreighter, motor de tanque. Surpreendentemente pequeno, com 445 cavalos de potência, foi criado pela combinação de 5 motores de 6 cilindros. Considerando a disposição dos segmentos, o multibanco, como foi chamado, era relativamente curto, mas um motor pesado. Seu peso era de 2.379 kg, incluindo o radiador, o ventilador de refrigeração e o acoplamento. O motor tinha 5 carburadores e 32 cilindros. A Honda também habilmente combinou um par de 16, resultando em um motor tipo H com 32 cilindros. A potência do motor turbo é de 5.900 cavalos de potência, 56 cilindros. O motor diesel mais potente, o M504, tem 5.000 cavalos. O Snova, de 64 cilindros, também possui 5.000 cavalos de potência. E, finalmente, o Snova, de 64 cilindros, que foi criado de acordo com o esquema 8x8, de 8 motores de cilindros. A potência do motor gigante é de 7.000 cavalos de força. Motores semelhantes se tornaram o ápice do desenvolvimento de motores a pistão na aviação. E mesmo com o advento da era do jato, eles ainda podiam competir por muito tempo com os primeiros modelos de motores a jato. Afinal, eles tinham muitas desvantagens: baixo empuxo, alto peso, pequena vida útil, enorme consumo de combustível e dinâmica de aceleração insuficiente abaixo de 600 km/h. Podemos encerrar esta breve revisão aqui. Agora é a hora de passar para os projetos de motores que se destacam dos esquemas padrão. Provavelmente, cada segundo habitante do planeta sabe como funciona um motor típico. No entanto, muitas empresas com seus desenvolvimentos de novas modificações de motores surpreendem seus filhos com um sucesso grandioso a cada vez.
É exatamente o seu motor que deve literalmente revolucionar a indústria. Mas quando se trata de produção em massa, os engenheiros sempre recorrem ao bom e velho esquema de pistão clássico. Sempre que se trata de grandes somas de dinheiro, as corporações transnacionais preferem não correr riscos. Por isso, parece que os motores mais incomuns foram há muito enviados para o ferro velho da história e ninguém vai voltar a eles. Ou será? Hoje vamos mostrar esses e até esses motores. E tudo o que você verá até o final do episódio preencherá, para você, as páginas brancas na história dos motores alternativos e revelará o quão inventivo e interessante o pensamento do designer está se desenvolvendo. Então vamos lá. O primeiro motor em nossa revisão é de uma empresa americana, que tem os ciclos clássicos de admissão, compressão, combustão e exaustão. Mas eles não ocorrem no mesmo cilindro, mas em diferentes. O chamado cilindro frio é responsável pela admissão e compressão, enquanto o segundo, o cilindro quente, é responsável pela combustão e exaustão. Durante a expansão dos gases no cilindro de trabalho, ocorre simultaneamente a admissão no cilindro frio do compressor, a exaustão na fase de trabalho e a compressão no cilindro frio. No final do ciclo de compressão, os pistões se aproximam de seus pontos mortos superiores, a mistura é transferida do cilindro frio para o quente através do canal de passagem e é inflamada. Este ciclo dividido é, em princípio, o mesmo ciclo Otto, embora modificado. Os americanos inventaram isso em 2006 e em 2009 construíram o protótipo Scuderia Split. Ciclo do motor. Os cilindros do compressor e de trabalho podem ter diâmetros e cursos de pistão diferentes, permitindo ajustes flexíveis nos parâmetros. Obtém-se um análogo do ciclo Miller com expansão adicional de gás. Se adicionarmos uma válvula com válvulas e um balão de alta pressão ao canal entre os cilindros, podemos fazer com que esse motor colete energia durante a frenagem e a use durante a aceleração. No entanto, ao longo de vários anos, as atividades da empresa têm se limitado apenas a protótipos experimentais e participação em exposições. Parece que a viabilidade econômica aqui ainda não pode superar a alta complexidade da construção. Os desenvolvedores croatas também adotaram o ciclo de trabalho dividido. Sua construção diferenciada atraiu com um menor número de peças, baixo atrito e ruído reduzido. O fato de que o óleo não é previsto no cárter não assustou a necessidade de um reservatório externo para o sistema de lubrificação. Os inventores construíram vários protótipos experimentais. Para um volume de trabalho de 7 litros, suas dimensões e peso foram quase 50% menores do que os motores de combustão interna tradicionais. Mas a eficiência ainda não foi determinada. O último protótipo foi montado em 2011, mas depois o projeto foi abandonado. O motor de 2 tempos, inventado em 2006 nos Estados Unidos da América por Walter Schmid, é ainda mais complexo. Como no projeto, os cilindros aqui estão dispostos em um X, e o virabrequim também realiza um movimento planetário graças ao sistema de engrenagens. A distribuição de gás em Bonner é controlada por válvulas nos fundos dos cilindros e por rotores rotativos no corpo do motor. Enquanto isso, os pistões externos podem se mover um pouco sob a pressão do óleo, permitindo um grau variável de compressão. Um esquema complicado, tudo para alta potência por unidade de peso. Na teoria, Bonner parece interessante, mas na prática não há notícias dele há muito tempo. Ao que tudo indica, ele não justificou as esperanças. Outros inventores não mudaram os ciclos de trabalho do DVS, mas se concentraram na localização de suas partes. Por exemplo, motores axiais, que há mais de 100 anos eram um dos primeiros patentes no desenho acima. Todos eles diferem em detalhes, mas são unidos pelo mesmo princípio. Os cilindros são dispostos como cartuchos em um tambor de revólver com um eixo de saída comum. Diferentes sistemas, como hastes inclinadas ao longo do eixo do motor, discos oblíquos, etc., são responsáveis pela conversão de movimentos recíprocos do pistão em rotação do eixo. A variedade de eixos agregados é exemplificada pelo projeto neozelandês da empresa, um motor de 5 cilindros 4 tempos com capacidade de 3 litros. Comparado com um motor clássico de mesma cilindrada,
Este era, de acordo com os cálculos dos autores, 14% mais leve e 36% mais compacto. Ele foi considerado para uso em várias áreas, mas os sonhos de conquistar o mundo inteiro permaneceram apenas sonhos. Outro exemplo mais complexo é o motor da empresa canadense. Aqui, em vez de cilindros em um tambor comum, uma série de seções é organizada com a ajuda de finas correias. No rotor, são instaladas placas que se movem ao longo dele à medida que ele gira com o torque. Os volumes variáveis obtidos limitam as superfícies curvas. Eles definem a trajetória do movimento das lâminas e acionam o trocador de gás. O esquema permite a criação de motores para diferentes tipos de combustível, embora inicialmente os inventores tenham escolhido o diesel. No ano de 2003, foi construído um modelo com um diâmetro e comprimento de apenas 152 milímetros. Ele desenvolveu 42 vezes mais potência do que um motor de combustão interna de tamanho semelhante. Mais tarde, a empresa relatou a criação de protótipos maiores com 127 e 380 forças. Mas, a julgar pelos lançamentos, toda a sua atividade ainda está no campo experimental. Mais um exemplo de teoria superando a prática é o motor toroidal, ou a já extinta empresa canadense. Os primeiros protótipos. Os engenheiros testaram os primeiros protótipos do motor com geometria variável ainda em 2005. Aqui, o toro atua como um cilindro, com um rotor contendo um par de pistões fixos que giram dentro dele. Os volumes variáveis necessários para garantir os ciclos de trabalho são formados entre os pistões, com a ajuda de um disco distribuidor fino com um corte para o pistão que é girado por uma correia ou outro acionamento através do toro. Este disco limita a mistura de ar e combustível durante o processo de compressão e operação. Os autores do motor rotativo eliminaram os movimentos de retorno e avanço, daí a redução radical das vibrações. Uma vantagem é o número mínimo de peças e a boa eficiência de combustível. Em 1990, os americanos Harry Kelly e Ray Kavas desenvolveram seu próprio motor toroidal, essencialmente repetindo o canadense. Segundo a avaliação deles, um toro de meio metro de diâmetro forneceria 30 cavalos de potência a apenas 1.050 rotações. Não. No site da empresa deles, agora há um banner dizendo: "Obrigado pelo interesse. A página pode ser atualizada no futuro." Possivelmente, um destino um pouco melhor aguarda o chamado motor de nutação, inventado pelo americano Leonardo Meyer em 2006. Eles, pelo menos, construíram alguns exemplares. Nutação, em latim, significa oscilar. Meyer formou 4 câmaras de trabalho, de volume variável entre o corpo do motor e um disco oscilante lateralmente, que desempenha o papel de um pistão. O disco é cortado ao meio ao longo do seu diâmetro e na parte inferior está um eixo em forma de Z, do qual a potência é retirada. Os canais e válvulas no corpo são responsáveis pela troca de gás. Os protótipos do motor Meyer foram construídos pela empresa parente dela. Com um único disco de 100 a 2 milímetros de diâmetro, o agregado desenvolve 7 forças, e com 2 discos de 23 milímetros já são 100 a 20. Por quilo, 2,5 cavalos contra 1 a 2 em motores atmosféricos não massivos. Alguns motores da Ferrari produzem mais de 3 forças por quilo, mas a potência por litro a altas 9.000 rotações por minuto, no entanto, não impressiona. Agora, Becker e Kinetic parecem estar levando os projetos ao extremo, embora não haja muita atividade em seus sites. Em 2010, o motor de nutação despertou o interesse do Centro de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Harry Smith, gerente do laboratório, demonstra o interior do motor e explica que a construção tem um valor especial para a aviação leve. A ideia de agregados rotativos de diferentes tipos costuma atrair inovadores, como se um pequeno desvio do padrão familiar
resultasse em uma melhoria significativa nas características. Assim, Nikolai Shkolnik, um imigrante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que há muito tempo se mudou para os Estados Unidos da América, desenvolveu um motor com seu filho Alexander, que lembra o motor Wankel, um rotor de formato de amendoim, invertido, também gira em uma câmara triangular. Mas ao contrário do agregado Wankel, os pistões são fixados não no rotor, mas nas paredes da câmara. Para desenvolver a construção, os Shkolniks fundaram uma empresa que interessou a Agência de Defesa. Agora, ela financia experimentos com a perspectiva de trabalho de agregados de amendoim em aeronaves leves, incluindo drones, e em geradores portáteis. Um motor experiente com um volume de trabalho de 23 centímetros cúbicos tem uma eficiência não ruim para tais dimensões, de 20%. Agora, os autores estão focados em um protótipo a diesel pesando cerca de 13 kg e com uma potência de 40 cavalos para instalação em um carro híbrido. Sua eficiência, de acordo com seus cálculos, deve aumentar para 45%. E este é um motor revolucionário de combustão interna da empresa. Eles o chamaram. Os representantes da empresa afirmam que já possuem um protótipo funcional do motor e que fornecerão mais informações no futuro próximo. Enquanto isso, a empresa anunciou que, como o motor rotativo Wankel não possui um mecanismo de manivela deslocado, hastes ou pistões que realizam um movimento recíproco. No entanto, ao contrário dos motores Wankel, o Omega 1 possui uma câmara de pré-combustão que separa o ar de admissão frio dos gases de escape, eliminando o problema de sobreposição de válvulas. Tudo isso faz do Omega 1 o primeiro motor do mundo com transmissão de potência linear ativa, ou seja, toda a potência é transmitida através de um único eixo rotativo de transmissão de força. O motor padrão pesa apenas 16 kg e desenvolve uma potência de 160 cavalos, com um torque rotativo de 30 Nm. Com isso, a construção facilmente permite a instalação de vários motores um após o outro, aumentando gradualmente a potência. Esta estranha invenção da empresa já tem alguns anos, durante os quais foram criados vários modelos que movem motocicletas e aviões. O desenvolvimento é um motor com pistões retangulares oscilantes. Uma extremidade deles é fixada em um eixo imóvel, a outra está conectada ao virabrequim. Os autores se referem a este pistão oscilante, primeiramente para sua aviação. Além das altas características de saída em relação ao peso e em dimensões, este motor de 2 tempos é excelente para superalimentação, devido ao fluxo de fluido de refrigeração através do eixo fixo do pistão. Com tal esquema, esse truque é complicado. Bem, este é o motor rotativo de Wankel. Os engenheiros Walter Freud e Felix Wankel apresentaram essa construção não muito tempo atrás, em 1957. A particularidade dessa instalação de potência é o rotor de 3 lados, movido pela força da pressão dos gases. Em uma rotação completa do eixo, o rotor consegue girar 120 graus. E em cada uma das 3 câmaras isoladas, um ciclo completo de 4 tempos do motor de combustão interna é reproduzido: admissão, compressão, combustão e exaustão. As vantagens óbvias desse tipo de motor são sua compactação, leveza, menor número de peças, entre as quais não há pistões, bielas e virabrequim, um sistema de lubrificação simplificado, baixo nível de vibração e alta potência por litro. Mas há também as principais desvantagens: baixa eficiência de compactação, atrito entre o rotor e as paredes do cilindro, alto consumo de óleo especial, tendência a superaquecimento, exigência de velas e alta potência em rotações relativamente altas. A verdadeira popularidade dos motores rotativos foi trazida, é claro, pela empresa japonesa, famosa não apenas por seus modelos lendários, mas também pela única vitória em Le Mans do protótipo 7570. Em diferentes épocas, vários fabricantes experimentaram motores rotativos. Até a Autovaz se destacou nos anos 80 com rotores 5 e 7 que
que foram usados na polícia de trânsito ou em veículos de força. Mesmo um pequeno desvio dos limites dos motores convencionais mostrou quantas ideias não encontram aplicação em massa. Talvez a razão não seja uma conspiração dos fabricantes, mas o fato de que nem mesmo os motores convencionais são estáveis. Os últimos modelos, a gasolina com o ciclo Miller, têm uma eficiência térmica de até 40%, mesmo sem turboalimentação. Isso é muito. A maioria dos motores, a gasolina tem 20% a 30%. Os motores diesel têm 30% a 40%. Em grandes navios, até 50%. Até o momento, acredita-se que a alternativa global aos motores convencionais foi encontrada. São os motores elétricos, instalações de energia com células de combustível ou carros elétricos. É um caminho simplista, e eles também queimam combustível, mas simplesmente mais cedo, nas usinas elétricas, gerando corrente elétrica. Bem, já que estamos falando de carros elétricos, há algo novo em seu pequeno mundo? Nas mesmas baterias de íon lítio que se tornaram o padrão para a indústria. Agora, os fabricantes de automóveis estão lidando com sucesso com a queda da capacidade inicial por meio de sistemas de aquecimento e resfriamento de baterias. Além disso, a química das baterias está constantemente sendo aprimorada. Mas, por exemplo, de acordo com as estatísticas, nas palavras dos proprietários de carros modernos, após 5 anos de uso e 100.000 e 500.000 quilômetros rodados, você ainda perde de 5 a 10% da capacidade inicial da bateria. Mas há outro tipo de bateria que atualmente é usada apenas para armazenamento estacionário de energia. São as baterias de fluxo, também chamadas de líquidas. As próprias baterias de fluxo consistem em 2 tanques com um líquido, no qual os elementos químicos são dissolvidos, e isso é chamado de eletrólito líquido. Cada tanque tem sua própria carga, e esse líquido eletrolítico passa por um separador, onde ocorre a troca de íons, mas os líquidos não se misturam. Ou seja, como podemos ver, o princípio de funcionamento aqui é o mesmo que nas baterias de íon lítio, exceto que a química é diferente. Por exemplo, é assim que funcionam as baterias de fluxo baseadas em vanádio na empresa. Durante o carregamento, os eletrólitos passam por um separador no centro da bateria, onde ocorre a troca de íons. No processo de reação redox, o vanádio em um lado é oxidado, ou seja, perde elétrons, enquanto ao mesmo tempo no outro lado é reduzido, ou seja, ganha elétrons. As baterias de fluxo de vanádio têm várias vantagens sobre as baterias de íon lítio comuns. Em primeiro lugar, ambos os eletrólitos são feitos à base de vanádio, portanto, não há risco de contaminação cruzada, pois os mesmos componentes são usados. Em segundo lugar, a capacidade pode ser facilmente aumentada simplesmente aumentando o volume do tanque. Em terceiro lugar, há dados sobre a vida útil, e essas baterias podem durar décadas sem perder suas propriedades. Eles podem ser totalmente carregados e totalmente descarregados sem o risco de degradação. Eles não são muito sensíveis à temperatura. Em quarto lugar, não há risco de incêndio. E em quinto lugar, a carga pode ser facilmente reabastecida. Para isso, você pode simplesmente substituir o líquido por um já carregado, ou pode carregar diretamente da tomada, como com as baterias de íon lítio. Mas claro, se tudo fosse perfeito, essas baterias já estariam sendo usadas em carros elétricos, e não apenas como fontes de energia estacionárias. A principal desvantagem é a baixa densidade de energia, que é cerca de 5 a 10 vezes menor que a de íon lítio. Por isso, essas baterias de fluxo são usadas principalmente em fontes estacionárias, mas uma startup de 2019 está desenvolvendo sua própria bateria de fluxo com o objetivo de combinar as melhores qualidades desses 2 tipos diferentes de baterias. E agora eles alcançaram alguns sucessos notáveis. A startup, criada pelos graduados do Instituto de Tecnologia de Illinois, Helena Timofeva e Carlos Segre, inicialmente conduziu uma série de experimentos com a dissolução de líquidos, vários elementos sólidos e sua capacidade de armazenar energia. Como resultado, foi desenvolvido um material multicamadas com alta densidade. Ele consiste em nanopartículas de óxidos metálicos que se dissolvem em líquidos e não se depositam após um longo período de inatividade. Depois disso,
O governo e o Exército dos Estados Unidos da América assinaram um contrato no valor de mais de 12 milhões de dólares, o que ajudou a levar o produto do estágio de protótipo para o estágio de trabalho. E agora a empresa está pronta para escalar e entrar no campo comercial. A densidade de energia neste líquido é 23% maior do que nas baterias de íon de lítio. Além disso, o custo de produção é 2 vezes menor, pois não são utilizados elementos raros e caros. As perdas durante a carga e descarga total são de apenas 2%. E ao contrário das baterias de íon lítio, que pegam fogo ao entrarem em contato com o ar ou a água, o fogo pode ser apagado com uma bateria líquida. A própria liquidez é semelhante à viscosidade do óleo de motor, e 80% do peso é composto por nanopartículas. Eles afirmam que tal bateria pode funcionar de forma estável em temperaturas que variam de menos 40 a 80 graus Celsius. Também está sendo desenvolvida uma segunda geração, onde a densidade será de 550 a 750 watts por litro. Isso permitirá, por exemplo, que um carro elétrico Tesla percorra não apenas 650 quilômetros com uma única carga, mas até 2.000 quilômetros. E com isso, é possível reabastecer completamente em apenas alguns minutos, simplesmente drenando o líquido descarregado e reabastecendo com o carregado, ou carregar da maneira antiga a partir da rede. Além disso, a segunda geração já permitirá o uso de tal bateria em aviões, pois a densidade se aproxima de 1.000 watts por litro. E ainda afirma que o custo da segunda geração de baterias de fluxo ainda será menor em 30% do que as baterias de íon lítio. Enfim, basta aguardarmos mais um pouco. E muito em breve, a julgar por essas notícias, estaremos enchendo o tanque do nosso carro com um novo líquido no lugar da gasolina, no tanque de baterias. Bem, o futuro líquido da bateria ainda não chegou. Vamos conferir as incríveis inovações que estão sendo implementadas agora, embora ainda não em modelos de produção em massa, mas em exemplares esportivos premium. Causou um verdadeiro frenesi no mundo dos hipercarros elétricos. Isso foi, em grande parte, facilitado pela nova unidade de potência, que substitui imediatamente 3 motores elétricos. Este único motor é um novo agregado, chamado Ele produz 850 cavalos de potência e 1.250 Nm de torque. Portanto, este motor elétrico tem o tamanho e o peso de um acoplamento de carro comum, com uma caixa de câmbio manual e uma relação de potência para peso fenomenal. Por exemplo, um motor elétrico com inversor pesa 90 kg e tem 320 cavalos de potência. Aqui, junto com o inversor, ou seja, o sistema montado, terá um peso de cerca de 50 kg e uma potência de 815 cavalos de potência. Em resumo, o sistema é quase 2 vezes mais leve e, simultaneamente, mais de 2 vezes mais potente. Eles conseguiram isso através da combinação da construção axial e do fluxo magnético radial em um único motor, e é por isso que os autores chamam este motor de axial, uma combinação das palavras radial e axial, implicando que os fluxos magnéticos são direcionados tanto paralela quanto perpendicularmente. Vamos passar para outra solução de engenharia. Diante de vocês está o motor gerador linear Aquarius, com um pistão de 2 lados e um cilindro. E ainda assim, o preço é apenas $100, pesa 10 kg e tem uma potência de mais de 40 cavalos. Como isso é possível? Aqui está o princípio de funcionamento. Nos motores Aquarius, há pouco mais de 20 peças e apenas uma peça móvel. É um eixo de manivela, no meio do qual está localizado um pistão de dupla face, que divide o cilindro em câmaras de combustão direita e esquerda. Também, entre as partes principais, estão o bloco do motor, 2 mancais pelos quais passa o eixo de manivela. E ainda há 2 cabeças, nas quais estão localizadas as velas de ignição e as válvulas. Neste eixo de manivela, existem orifícios que servem para a entrada de ar no cilindro, e no meio da parede do cilindro há um orifício de saída, que serve para a saída dos gases de escape. Na câmara ocorre o preenchimento com ar,
Em seguida à compressão, a válvula adiciona combustível e no ponto morto superior, a vela de ignição produz uma faísca e ocorre a combustão. Expansão do curso de trabalho. Neste caso, o pistão está conectado a 2 motores lineares. Eles estão localizados lateralmente e geram energia, mas quando o pistão passa pelo meio do cilindro, a abertura de escape na parede se abre, assim como a abertura de escape na haste. Os gases de escape saem e a câmara é preenchida com ar novamente. Em seguida, o pistão termina seu movimento até o ponto morto esquerdo. E agora, na câmara de combustão esquerda, a mistura de combustível e ar é comprimida pelo mesmo princípio, enquanto todo esse tempo, na câmara de combustão direita, ocorre uma exaustão suficientemente longa para permitir a completa eliminação dos gases de escape. E durante isso, o motor até esfria devido ao ar que entra. E o ciclo se repete, ou seja, um pistão com um único movimento para a direita ou para a esquerda realiza o trabalho de um motor de 4 cilindros de 4 tempos comum. Acontece que com um único movimento é realizado pelo menos 4 vezes mais trabalho. Como aqui, a cada movimento, há um ciclo de trabalho e, ao mesmo tempo, não há válvulas, consequentemente, não há distribuição. Aqui também não é necessário converter o movimento linear em rotação e, por isso, não há um virabrequim, há apenas um elemento móvel. Com isso, obtivemos uma eficiência de combustível acima de 43%. Além disso, devido à ausência de um virabrequim, não há carga angular e perdas por atrito. Como o ciclo de trabalho é realizado a cada movimento, as rotações podem ser mantidas fixas e significativamente mais baixas. Por isso, este motor precisa apenas de refrigeração a ar normal, o que também simplifica e barateia a construção. Como resultado, tal motor gerador pesa apenas 10 kg. Verdade, esse é o peso do motor gerador, sem escovas, dos quais existem 2 aqui, mas ainda assim é um peso muito pequeno. Apesar disso, ele é capaz de fornecer 32 kW de potência, e de acordo com os desenvolvedores, o custo desse motor em produção em massa deve ser de cerca de $100. E isso não é apenas mais uma startup que só mostra imagens. Caso contrário, eles não teriam recebido, além de outros investimentos, um contrato com o Exército dos Estados Unidos da América que foi prorrogado após alguns anos de colaboração até meados de 2027. AIM-7, afinal, para o Exército, é muito relevante ter um gerador compacto e leve que funcionará com todos os tipos de combustível e que pode ser facilmente montado em qualquer lugar. Existe ainda outro esquema semelhante. Construtivamente, o motor é representado por 2 cilindros opostos, nos quais existem 2 pistões conectados entre si. E entre esses pistões está localizado o motor gerador linear. Este motor gerador, por sua vez, desempenha 2 funções. Primeiro, ele é usado como um starter, e depois para gerar energia a partir da combustão de combustível e movimento dos pistões. E, como afirmado, a eficiência deste motor é comprovada e varia de 40% a 50%. Tudo graças à remoção de elementos desnecessários, que neste caso, simplesmente não são necessários. Neste motor, o mecanismo de manivela e pistão está completamente ausente e o movimento é imediatamente transferido para o motor linear do gerador. Também neste motor, o atrito lateral é reduzido, pois, por exemplo, em um motor de pistão convencional, o atrito é maior, pois o pistão é direcionado em um ângulo. Além disso, neste motor, não existem rolamentos flutuantes, o que permite operar a uma taxa de compressão mais alta. E a velocidade do pistão, a partir do ponto morto superior, é maior, o que reduz as perdas de calor. Como resultado, este motor é muito mais eficiente, mais barato de produzir, compacto e fácil de manter. E os princípios de funcionamento aqui são os mesmos que nos motores comuns. O protótipo apresentado tem 4 pistões, com um volume total de 800 centímetros cúbicos e uma potência de 24 kW. E, essencialmente, é composto por 2 motores, com pistões livres, onde o movimento ocorre em direções opostas um ao outro para compensar as vibrações. As grandes montadoras também não estão ficando de fora dos novos avanços tecnológicos. Também está desenvolvendo seu próprio motor de combustão interna com pistão livre. A tarefa aqui é a mesma que com o motor anterior, criar um gerador compacto para o híbrido.
E isso é apenas o primeiro protótipo sobre o qual nos contaram e já conseguiram testá-lo. É um motor de 2 tempos de cilindro único com um gerador linear e um pistão em forma de V único. Vamos primeiro dar uma olhada em sua estrutura. À esquerda, temos a câmara de combustão. As paredes do cilindro, podemos ver onde o pistão está localizado, e no pistão está localizado um ímã permanente. E quando o pistão estiver em movimento, esses elementos irão gerar energia elétrica. A cor marrom no diagrama representa a construção de um pistão em V, que é exatamente o que é necessário para que todos esses elementos sejam compactamente acomodados e funcionem. E aqui, na parte traseira do pistão, existem 2 câmaras de mola a gás. Parece bastante estranho e não parece muito eficaz, mas o motor foi testado e funcionou de forma estável por várias horas sem falhas, com uma eficiência suficientemente alta de 42% e produziu 10 kW de potência. E planeja-se usar 2 desses motores conectados em carros híbridos, o que é suficiente para o carro manter uma velocidade estável de 120 km/h. Também está sendo projetada uma versão sem a câmara de gás. Mas inicialmente, é essa versão que está sendo testada. E até que a nova tecnologia seja testada de cabo a rabo, é improvável que seja apresentada ao público em massa. E este é um motor de combustão interna promissor da empresa, que pode mudar significativamente o nosso mundo. Este é o motor de combustão interna atmosférica mais poderoso até o momento, que atende aos padrões ambientais Euro 7. No motor Ericsson 2013, são utilizadas as melhores soluções de motores da 2 tempos e 4 tempos, bem como de locomotivas e equipamentos militares, como o do motor do tanque T-74 com 2 pistões por cilindro. Vamos entender como ele é construído. O bloco de cilindros é feito de alumínio aeronáutico e tem uma forma redonda, com 4 cilindros compactamente localizados no interior. Em cada lado do motor, será instalada uma placa com curvas de uma forma específica, e essas placas atuam aqui como um análogo de um eixo de manivela. Em seguida, os pistões são inseridos nos slots e então toda essa construção é inserida no bloco do motor. Do lado oposto é a mesma coisa, e as placas são conectadas entre si. Por isso, neste motor, há 4 cilindros e 8 pistões, e basicamente, todas essas são as peças principais do motor. Como resultado, ele é bastante simples, compacto e leve. E aqui está como ele funciona internamente. Todo o ciclo ocorre em 2 movimentos do pistão. No meio de cada cilindro, há uma vela de ignição e uma válvula. E preste atenção na forma dos canais no pistão, que é condicionada pela localização da vela de ignição e da válvula. Nesses locais, ocorre a admissão e a exaustão. Eles estão localizados nos pontos extremos distantes. Quando o pistão começa a atingir o ponto morto distante, primeiro a exaustão se abre, os gases de escape começam a sair, então a admissão se abre do outro lado, a purga ocorre e todos os gases de escape saem. Em seguida, a exaustão se fecha e a admissão permanece um pouco aberta, e o cilindro é preenchido com ar. Agora a admissão se fecha, a compressão começa, a ignição ocorre e o ciclo se repete. A abertura e fechamento assíncronos das válvulas de admissão e exaustão ocorrem devido ao fato de que as próprias válvulas se movem um pouco fora de sincronia. Assim, a admissão e a exaustão são abertas e fechadas em sequência. Para aumentar a eficiência neste motor, é utilizada outra tecnologia interessante. Graças a um pistão especial entre as válvulas, é possível alterar o grau de compressão do motor em tempo real. Isso é feito novamente por meio de uma pequena rotação da válvula em relação à outra. Dessa forma, girando levemente a válvula, é possível ajustar facilmente para diferentes tipos de combustível e diferentes números de octanas, ou para a máxima eficiência. Ou seja, sob baixa carga, o grau de compressão pode ser máximo, e assim obtemos a máxima eficiência e potência em baixas rotações, e sob alta carga, para evitar uma detonação indesejada, o motor pode fornecer a máxima potência. O grau de compressão diminui e também, por conta disso, o tamanho da abertura e fechamento do canal de admissão é regulado.
Esta é uma solução de engenharia tão simples quanto genial. Outra vantagem deste motor é a completa ausência de vibrações. Como os pistões estão direcionados um para o outro, eles se movem em direções opostas e todas as oscilações são compensadas. Quanto ao sistema de lubrificação, ele é realizado por canais, como em um motor de 4 tempos. E agora, vamos ver por que os espanhóis chamam este motor de 2 tempos. A questão é que este motor, em uma única rotação completa do pistão, ou seja, em uma rotação do virabrequim, realiza 4 vezes mais trabalho do que um motor de 4 tempos e 2 vezes mais do que um motor de 2 tempos. Embora este motor funcione exatamente de acordo com o ciclo de 2 tempos. E isso é mais como um marketing da empresa para atrair mais atenção. E agora, vamos comparar este motor com um motor de 4 e 2 tempos, bem como com um motor semelhante usado em equipamentos militares pesados, e veremos os prós e contras. Como sabemos, a vantagem de um motor de 2 tempos comum, em comparação com um de 4 tempos, é que ele é menor, mais leve e mais simples, e também opera nas mesmas rotações. Assim, um motor de 2 tempos pode fornecer o dobro de potência no mesmo período. Porém, sua desvantagem é o sistema de lubrificação, no qual o óleo é adicionado diretamente ao combustível, prejudicando o meio ambiente. Além disso, parte do combustível não queima, o que também é ruim para o consumo de combustível e, consequentemente, a eficiência do motor é menor. Neste motor, os problemas de lubrificação foram solucionados. Aqui, como em um motor de 4 tempos, há um atraso nos pontos mortos, o que permite uma combustão mais eficiente da mistura ar-combustível. A admissão e a exaustão ocorrem nos pontos mortos, quando os pistões estão mais afastados entre si. O motor de 4 tempos apresenta desvantagens como tamanho e peso elevados, menor potência, além de construção mais complexa e custosa. Mas em comparação com o motor de 2 tempos comum, a eficiência é maior, a confiabilidade é maior e, logicamente, os indicadores ambientais são melhores. É por isso que todos nós usamos motores de 4 tempos em nossos carros. Por sua vez, nos motores, foi possível reduzir significativamente o tamanho e o peso, e a construção se tornou mais simples. Aqui nem sequer existem correias ou correntes para girar. Por exemplo, o eixo de distribuição, aqui não existem válvulas. E ainda tem o ajuste do grau de compressão em tempo real, que é implementado de maneira bastante simples. E, como afirmam, este motor será compatível com as normas ambientais Euro 7 e também poderá ser ajustado para diferentes tipos de combustível, incluindo hidrogênio. E se compararmos com um motor similar de equipamento pesado, notamos um menor consumo de combustível e uma temperatura mais baixa, mas possui 2 virabrequins, que estão conectados entre si, o que complica e aumenta a construção. Aqui, conseguimos nos livrar completamente do virabrequim e há menos perdas de calor. Agora a empresa tem 2 versões desses motores. O primeiro é o IREX, com meio litro de potência e 120 cavalos de potência, pesando apenas 35 kg. O segundo motor é o Rexby, que já pode ser adquirido, e a área de produção está sendo expandida para sua produção em massa. O motor Rexby é inicialmente destinado para aeronaves. Seu 4,56 kg e seu 125 cm3. Com esse volume, a potência é de 22,7 cavalos de força a gasolina. Apesar disso, seu tamanho permite que caiba na palma de uma pessoa comum. Além disso, a empresa está desenvolvendo outra versão com um volume de 0,7 litros e uma potência de cerca de 170 cavalos de força. E este é um motor a gás. Ao contrário de muitos modelos que examinamos, veículos com motores a gás existem na natureza desde o início dos anos 50. Os fabricantes de carros leves decidiram entrar nesse jogo e continuaram até o final dos anos 60. A era da turbina a gás foi curta, mas deixou uma série de modelos extraordinários como o Rover Jet One, Fiat Turbina, Ford Thunderbird, Chrysler Turboflight. A turbina a gás é mais simples e muito mais potente em comparação com o motor de combustão interna clássico. Não é surpreendente que a indústria automobilística, que até os anos 50 do século passado
adotou ativamente uma série de soluções técnicas da indústria aeronáutica, não ficou de fora e decidiu experimentar o uso de motores desse tipo em veículos leves. Além disso, a construção da turbina a gás em si não é complexa. Eixos com rodas de turbina compressora, o primeiro dos quais fornece ar comprimido para a câmara de combustão com combustível. Ao queimar e expandir a mistura de trabalho, a roda da turbina gira, que usa energia para girar o compressor e, claro, para mover com a ajuda de um jato. E aqui está a solução moderna, quando um pequeno motor a gás é instalado em um carro elétrico. O fabricante de automóveis está se preparando para lançar seu carro elétrico, que foi modestamente chamado de hipercarro. Tecnicamente, tudo já parece bastante padrão para carros desse nível. 4 motores elétricos, um para cada roda, onde a potência total é de 1.020 cavalos e 1.800 Nm de torque. E graças ao fato de que 62 kW foi instalada aqui, o peso é de apenas 500 kg, o que é bastante leve para um carro elétrico. Mas como a bateria tem uma pequena capacidade, surge outro problema. Isso é uma baixa autonomia com uma única carga, que é de apenas 240 km. E considerando que o carro é muito potente, a autonomia em uma corrida será ainda menor. Por isso, foi implementado aqui um novo desenvolvimento, um motor a turbina a gás muito compacto e leve, que produz 35 kW de potência contínua. Ele funciona apenas em certas rotações, como um gerador, e não está conectado às rodas. E como ele funciona apenas em um modo constante, os desenvolvedores conseguiram reduzir a temperatura de combustão para 1.050 graus, o que ajuda a reduzir a produção de óxido de nitrogênio. E, consequentemente, a instalação de um catalisador mais simples. Mas, na verdade, este catalisador tem um sistema de aquecimento, que é necessário para passar as normas ambientais durante a partida a frio deste motor. Um sistema de aquecimento de catalisador semelhante pode ser encontrado em um hipercarro de 1. Aqui eles conseguiram adaptar um motor a gás para carros elétricos comuns, o que aumenta significativamente a autonomia. Agora vamos ver como funciona. O motor a gás pode funcionar tanto com combustível líquido quanto gasoso e usa o ciclo Brayton, onde gira uma turbina que está diretamente conectada ao gerador. Primeiro, o ar é aspirado através do compressor. Depois, é comprimido e aquecido. Em seguida, o ar comprimido passa por um trocador de calor e é aquecido adicionalmente pelos gases de escape. Depois, o combustível é introduzido neste ar aquecido e a temperatura atinge 1.050 graus. E tudo isso passa pelo catalisador. Em seguida, os gases em expansão começam a girar a turbina a 100.000 rotações por minuto, fazendo girar o compressor. O gerador, que está no mesmo eixo, também começa a girar, gerando energia. O ciclo é contínuo e o ar está constantemente sendo comprimido e expandido. E os gases de escape voltam para o trocador de calor e aquecem o ar que está sendo sugado. No final, obtemos gases de escape com uma temperatura máxima de 350 graus. E graças a este trocador de calor, apenas 50% do combustível é usado para aumentar a temperatura do ar aspirado. A temperatura aumenta de 650 para 1.050 graus Celsius. Como resultado, a eficiência aumenta, o consumo de combustível diminui e obtemos um gerador compacto que produz 35 kW de potência. Ele pode ser usado em várias áreas. Imagine um carro elétrico que possui um motor de combustão interna muito compacto e leve na forma de um gerador. Esta é a solução mais adequada, que se adapta a qualquer situação e alivia significativamente os carros elétricos, tornando-os mais baratos. Mas agora, vamos olhar para outra área de inovação automotiva. Existem projetos na história da construção de automóveis que impressionam com suas soluções aerodinâmicas. Por exemplo, a solução de Gordon Murray na Fórmula 1, quando ele instalou um ventilador na parte traseira do carro que acelerava e sugava o ar debaixo do carro, dando uma vantagem colossal na força descendente, depois do que a corrida foi facilmente ganha. Rapidamente, se afastaram desse sistema devido a petições para proibi-lo, e suas
deficiências. A velocidade do ventilador dependia das rotações e muito lixo voava debaixo do carro. Na próxima vez, Gordon implementou este sistema ao criar seu próprio carro de corrida. E recentemente, surgiu um novo projeto de Gordon Murray com um difusor gigante e um ventilador. É o GMAT-50, e aqui está o ventilador. É controlado por um motor elétrico, também possui vários modos de aerodinâmica ativa. No geral, é um projeto incrível que impressiona muito, pois o carro, sem nenhum tipo de aerofólio agressivo, gera facilmente centenas de quilogramas de downforce, mesmo em baixas velocidades. Mais recentemente, surgiu um projeto completamente novo e louco, que já provou na prática que é ainda mais rápido que os bólidos da Fórmula 1. Ele também usa as ideias de Gordon Murray, mas eles foram levados ao máximo. Isso dá a este carro elétrico uma velocidade de viragem fenomenal, e ele é capaz de acelerar até 100 km por hora em menos de 1,5 segundo. E isso é apenas na tração traseira. O carro elétrico Mack-Mertri Spirelli Ingrosa, com mais de 1.000 cavalos de potência e pesando menos de 1 tonelada, a força de aderência é 2 vezes o peso do carro já a 0 km por hora. Teoricamente, o carro é capaz de ficar de cabeça para baixo parado ou dirigindo no teto a 5 km por hora. O carro tem muitos respiradouros. Eles literalmente perfuram este carro. A principal tarefa deles é direcionar o ar para os freios e baterias. Mas os respiradouros não são a principal coisa. Na parte traseira, foram instaladas 2 turbinas com uma potência de 82 cavalos, que puxam o ar de baixo e giram as pás até 23.000 rotações por minuto. E para que o lixo não voe de debaixo do carro, filtros foram instalados aqui, que precisam ser limpos a cada 3 dias. E este sistema é capaz de gerar 2 toneladas de força de downforce em posição estática, o que é mais do que o dobro do peso do carro. A suspensão ativa, por sua vez, ajuda a manter a aderência necessária, dependendo da força de downforce e da situação na estrada. E este é um valor tão incrível, do ponto de vista da força de downforce, que não está disponível para nenhum outro carro no mundo. Por exemplo, de pista. Também gera 2 toneladas de força de downforce apenas quando a velocidade ultrapassa os 240 km/h. E em velocidades mais baixas, esse valor é muito menor. Isso também se aplica ao bólido da Fórmula 1 e a qualquer outro carro de corrida. Nenhum outro carro no mundo é capaz de demonstrar tal força de aderência em baixas velocidades. Portanto, não é surpreendente que após concluir o desenvolvimento do hipercarro, a marca tenha se dirigido imediatamente para a competição do Festival de Velocidade em Goodwood. Termina com uma subida na colina. Durante a tempestade, percorreu uma pista de quase 2 km em apenas 39 segundos, batendo o recorde anterior estabelecido por um bólido de Fórmula. É curioso que todas essas tecnologias foram testadas em uma van de assistência rápida, pois havia espaço suficiente lá para ajustar e acomodar tudo com facilidade. E aqueles que viram isso de lado pensaram que um motor a jato foi instalado nesta ambulância, já que esse sistema produz um ruído de 100 a 120 decibéis. Se você não gosta de carros elétricos muito silenciosos, este hipercarro pode ser ideal para você. Além disso, você pode comprá-lo dos britânicos por cerca de 820 mil libras esterlinas ou um surpreendente 100 milhões de rublos. No entanto, o carro não tem acesso a estradas comuns, mas ela se encaixa na regulamentação da Série 1, ou seja, pode competir em igualdade com McLarens, Porsches, Ferraris e outros. Lamborghini. Agora vamos mais perto das rodas. Olhe para isso. O carro elétrico chinês remove a neve por si só. Para isso, basta pressionar um botão. Isso se tornou possível graças à suspensão hidráulica ativa. As rodas podem subir e descer em um intervalo de 10 centímetros durante a condução. Segundo os engenheiros, dirigir um carro assim se torna como voar. A verdade é que o que fazer com estradas onde as irregularidades começam a partir de 11 centímetros, é uma grande questão. Falando sério, inovações como essa na suspensão
tem apenas algumas décadas de existência. Desde os anos 80 do século passado, o uso do campo eletromagnético foi incorporado no projeto de suspensões automotivas avançadas. A ideia era criar um dispositivo que transformasse um elemento rígido em um que amortecesse as oscilações através da força do campo eletromagnético. Imagine uma viagem de carro perfeitamente suave, sem solavancos em lombadas e até mesmo saltando pequenos obstáculos, além de obter energia a partir da condução em terrenos irregulares. Foi exatamente esse sonho que os experimentadores daquela época tinham, e esse sonho foi realizado em protótipos concretos. Um dos primeiros desenvolvedores de tal suspensão foi o Dr. Amar Bose, um grande especialista e inovador, que também trabalhou em inovações no campo dos sistemas de áudio. A base de sua invenção era um motor elétrico de construção linear que combinava elementos rígidos, amortecedores, estabilizadores transversais e outras partes comuns da suspensão. Uma vantagem significativa do sistema desenvolvido foi que o motorista poderia alternar a energia necessária de elétrica para a mecânica. A força necessária para o funcionamento da suspensão é gerada durante a condução com a ajuda de eletroímãs inativos, o que permitiu uma economia significativa de combustível. Essa suspensão funcionava sem falhas, obtendo energia a qualquer momento. Quando todo o sistema estava sobrecarregado, a suspensão eletromagnética mudava para o modo de operação padrão, semelhante a muitas suspensões do tipo alavanca. Em cada um dos 4 potentes motores lineares, sob o controle do processador central, a tensão era aplicada e uma força repulsiva era gerada em seu eixo. Nos 4 eixos, era capaz de levantar até 1,5 toneladas, o que corresponde ao peso médio de um carro compacto da classe Golf. Com isso, a altura necessária do chassi era mantida com a ajuda do motor linear, independentemente da carga. Isso é chamado de compensação estática. Além disso, a suspensão eletromagnética também criava uma compensação dinâmica, pois eliminava a inclinação lateral do carro. Até mesmo as chamadas oscilações longitudinais que ocorrem durante a aceleração e frenagem pareceriam coisa do passado. O sistema único reagia à condução em terrenos irregulares e curvas até 100 vezes por segundo. É interessante notar que, neste esquema, o processador central controla cada um dos 4 motores elétricos lineares individualmente. O que isso proporciona? Por exemplo, o controle da rigidez angular da suspensão dianteira e traseira individualmente. Se o carro entra em uma curva, os motores elétricos lineares são acionados de tal maneira que o carro se apoia principalmente na roda traseira externa. E tal recurso proporciona uma manobrabilidade excepcionalmente leve. No caso de uma curva, a carga é suavemente transferida para a roda dianteira externa. Como resultado, o veículo se move suavemente em qualquer curva, sem deslizar ou balançar. Teoricamente, tudo isso já poderia ter sido implementado na produção em massa de automóveis nos anos 90. Mas até hoje, a maioria dos entusiastas de carros ainda dirige como se estivessem em carruagens puxadas por cavalos, com inclinações, guindastes e inclinações durante a execução de uma manobra de virada. O processo de trabalhar na suspensão foi mantido em segredo e tinha um nome enganador, mas a melhor. A suspensão do planeta nunca entrou em produção. Por quê? Dizem que a construção proposta pelo engenheiro tinha muitas falhas aos olhos da liderança dos gigantes automobilísticos. O principal deles é a complexidade e o alto custo de produção da suspensão. Bausa. Mas no dia 12 de julho de 1933, Amar Bouza morreu de um ataque cardíaco e em 1917, todos os ativos da empresa foram vendidos. Se nos aproximarmos do nosso tempo, algo semelhante foi implementado na Audi. Se você desmontar um Audi A8, poderá ver na parte frontal a parte eletromecânica do chassi, que inclui os motores, o corpo com a barra de torção de titânio e as colunas, conectadas aos pivôs de direção. Este sedã utiliza em seu funcionamento uma plataforma. Em vez de estabilizadores tradicionais de estabilidade transversal, são utilizados acionamentos eletromecânicos para cada roda individualmente. O 48 volts
que antes era adaptativo, evoluiu para ativo. Como um olho onipresente, uma câmera frontal monitora a condição da estrada e registra a situação 18 vezes por segundo. A eletrônica do carro, baseada em dados obtidos da câmera em milissegundos, determina quando e como reagir para que ninguém no carro sinta desconforto ou uma curva. Ou seja, o computador de bordo envia um comando aos estabilizadores de motor elétrico para pressionar uma ou outra mola sobre a coluna ou depressão. Os elementos que absorvem choques, amortecedores e molas pneumáticas também recebem o comando necessário. Apesar de muitas vantagens, esse sistema de controle de transporte tem uma desvantagem, que é que a precisão da medição depende do grau de visibilidade na estrada. Por exemplo, essa precisão diminui drasticamente em condições de neblina. Bem, como essas tecnologias se comportam em um conto de fadas nevado de países distantes, deixe as pessoas informadas nos comentários. No entanto, os desenvolvedores se esforçaram ao máximo para tornar a condução tão segura quanto possível e incorporaram um recurso inteligente no cérebro do carro que até hoje só é usado no Audi A8 e em nenhum outro lugar. O carro recebe informações sobre a ameaça de colisão através dos sensores do piloto automático, que escaneiam tudo ao seu redor em um ângulo de 360 graus. Se uma colisão lateral é inevitável, a suspensão ativa instantaneamente eleva o lado perigoso do veículo ao grau necessário, reduzindo o nível de danos causados pelo impacto. Afinal, em tal situação, a maior parte da carga é direcionada para o limiar maciço e o piso resistente, e não para a porta. Com isso, encerramos nossa edição. Escreva quais soluções de engenharia mais te impressionaram e quais causaram mais ceticismo do que admiração. Ficaremos felizes se você avaliar esta edição de forma justa e compartilhá-la com seu mecânico conhecido, que com seu comentário profissional nos colocará nos eixos. Agradecemos por assistir e até os próximos episódios em nosso canal.